Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Eu sou Marília Cardoso e hoje nós vamos falar sobre gestão da inovação em uma das empresas mais queridas e bonitas deste país, o Grupo Boticário. Quem vai conversar com a gente sobre esse tema é a Daniele Iuano, que é especialista de inovação, Sandra Cardoso, que é gerente de inovação aberta, a Clarice Sasson, que é gerente de estratégia de produto, e a Valentine Quintas, que é especialista de inovação aberta. Meninas, sejam todas muito bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês para bater um papo para lá de especial sobre uma empresa que já é inovadora por natureza. Então, fiquem aqui muito à vontade. Espero que a gente consiga ter uma troca aí bastante rica para que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, consiga aprender bastante aqui com vocês. Para que a gente comece o nosso papo, Clarice, eu queria saber de você, já que o Grupo Boticário é reconhecido aí como uma das empresas mais inovadoras do Brasil, qual que é o segredo de vocês, né? O que a gente pode dizer sobre esses fatores que fazem com que vocês tenham esse reconhecimento tão grande na área de inovação? Bom, é um prazer estar falando aqui com vocês. Então, obrigada pelo convite, primeiramente. Acho que antes de tudo eu vou me audiodescrever. Então, para aqueles que não podem me ver, sou loira, mulher, cabelo na altura dos ombros, estou vestindo uma blusa verde e uma calça jeans. É, Acho que é difícil falar sobre o segredo, né, de ser uma das empresas mais inovadoras, porque eu acho que isso vem desde o nosso fundador, né? Acho que passa muito pelo DNA e pela nossa cultura. Acho que dessa busca incessante aí por olhar a inovação e poder oferecer o melhor para o nosso consumidor, né? Que é sempre que a gente fala do nosso consumidor estar no centro. É, e acho que isso permeia por todas as áreas da organização, então hoje a gente não tem uma única área olhando para a inovação, né? A nossa inovação ela não é uma inovação centralizada, então a gente busca inovação em P&D, a gente busca inovação em processos, a gente busca inovação em SG, a gente busca inovação em canais, em consumer, enfim, então todas as áreas essa inovação ela é permeada. E acho que falando aqui um pouco mais em P&D, né, que é a nossa área foco aqui hoje da conversa, a gente entende que a gente sempre, através, né, da liderança e, enfim, da equipe como um todo, é um incentivo constante para que a gente olhe muito os nossos players, a nossa concorrência, o que o mercado está fazendo, o que esse consumidor está buscando, né? Isso através de viagens, através de imersões, através de cursos, para que a gente de fato possa realmente buscar o que há de melhor. E eu acho que sempre pensando com um olhar de futuro, né? Sabendo que a gente não é uma das empresas mais inovadoras, a gente está, e acho que isso nos tira da zona de conforto para que a gente saiba que não é uma posição estática, né? Que a gente tem que estar sempre se movimentando e buscando novos espaços. Então, acho que é isso. Perfeito. Eu costumo dizer que em inovação a incerteza é a única certeza, né? Tudo muda o tempo todo, então estar aí à frente daquilo que acontece, buscando tendências, sem sombra de dúvidas, é um fator primordial para se manter aí nesse pódio tão relevante. E até nesse sentido, né, vocês recentemente adotaram a ISO de inovação, que é uma metodologia que vem sendo aí bastante difundida pelo mundo todo. Muitas empresas de portes e segmentos diversos estão buscando essa forma de estruturar uma governança para a inovação. Então, Valentine, eu queria que você contasse um pouco para a gente, compartilhasse aqui com os ouvintes do nosso podcast como é que foi esse processo para vocês. Claro, Marília, vamos lá. Então, primeiro vou me audiodescrever. Eu sou uma mulher loira, olhos castanhos e estou usando uma blusa rosa. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês também. Então, pessoal, vamos lá. A gente começou esse processo há mais ou menos um ano e pouquinho atrás, então foi um processo aí que durou em torno de 12 meses. Inicialmente, a gente procurou uma consultoria que fosse especializada em inovação, que nos trouxesse esse know-how, e a gente chegou na Palas, então a gente pôde contar com a Palas aí desde o começo para auxiliar a gente nesse processo.
E a partir daí, a gente foi então entender os requisitos e as diretrizes necessárias para a implementação da ISO de inovação e, consequentemente, do sistema de gestão da inovação. Depois disso, então, a gente realizou uma análise interna para a gente entender se os processos que a gente tinha na empresa estavam alinhados com os requisitos. E, para nossa surpresa positiva, né? Sim, estavam alinhados, mas a gente, claro, identificou alguns gaps, né? Então, depois da identificação desses gaps, a gente desenvolveu um plano de ação nos quais ficava claro o que a gente precisaria mudar e o que a gente precisaria implementar para estar aí adequados, né, à norma ISO de inovação 56002. E aí a gente partiu para essa etapa de implementação, então a gente envolveu diferentes áreas aqui do Grupo Boticário e sempre com o suporte ali da alta liderança, né, então da alta direção, que fez toda a diferença aí e faz toda a diferença quando a gente fala como de inovação aqui no Grupo Boticário. Foi um sucesso, né? Então a gente conseguiu aí implementar a ISO 56002 e agora o nosso trabalho não acabou, né? Na verdade, ele apenas começou. Então a gente segue aí com esse monitoramento, com essa avaliação contínua, para garantir que esse sistema de gestão da inovação esteja funcionando e que a gente também esteja sempre atento a oportunidades de melhorias. Porque, até complementando um pouco do que a Clara trouxe ali no começo, a gente, como grupo, está sempre muito atento às mudanças, então a gente tem uma rápida adaptação às mudanças e a gente sempre foca ali em antecipar as necessidades dos nossos consumidores para a gente criar cada vez mais aí soluções inovadoras. E eu não tenho dúvidas de que todo esse processo que a gente passou e a implementação desse sistema de gestão da inovação vai potencializar ainda mais as nossas entregas aí relacionadas ao pilar de inovação. É isso mesmo, né? O Alexandre Pierro, que é um dos maiores especialistas nessa ISO no mundo, né? Um dos únicos brasileiros que participou do processo de implementação dessa norma, né? De formatação dela, ele costuma dizer que o jogo começa quando acaba, né? Então é quando a gente termina o processo de implementação, a empresa tem o seu mapa ajustado para a inovação, é que ela começa realmente a se beneficiar desses resultados. Então é bacana ver que vocês arrumaram, né, esse processo, identificaram oportunidades, gaps, trabalharam em cima disso e agora sim vão correr atrás de cada vez resultados ainda melhores em inovação. E aí, pegando um pouco desse gancho, eu queria perguntar para você, Sandra, porque normalmente existe um senso comum no mercado de que uma certificação ISO é algo muito difícil, né? Então, às vezes eu converso com empresas, elas falam, nossa, mas a minha empresa ainda está anos-luz de conseguir uma certificação como essa, ela está longe de ser um grupo boticário que já é super inovador, né? Como é que você olha esse aspecto? Foi assim realmente tão difícil, tão desafiador? Boa tarde, pessoal. Então, vou me autodescrever também. Eu sou Sandra, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou usando uma blusa preta e com um batom nude, para descrever um pouquinho. Acho que, Marília, contando para vocês um pouquinho de como é que foi a nossa experiência aqui no processo da ISO, acho que a burocracia depende muito do nível de maturidade de cada empresa, né? Para a gente, posso dizer que não foi nada burocrático. Por quê? Porque a gente já tinha a cultura de inovação dentro da empresa. Isso já fazia parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, a gente já tinha processos estabelecidos, a gente já trabalhava muito com inovação, né? O que foi legal da ISO foi como que a gente traz uma coordenação para tudo isso. Então, foi muito mais da gente aprender, junto com a Palas, quais são os processos, quais são os caminhos para a gente organizar e potencializar ainda mais a inovação no dia a dia. Então, assim, de maneira alguma, a gente sempre fica com as outras ISO, que são mais burocráticas, de exigências na cabeça, mas acho que aqui a questão da ISO de inovação trouxe muita segurança para a gente do caminho que a gente já vinha trilhando, mas dando mais alavancas e ferramentas para a gente ter uma inovação mais organizada ainda.
E uma dúvida bastante comum também é se uma certificação como essa, né, um modelo internacional, ele não pode, de certa forma, engessar a inovação. Porque normalmente as pessoas, quando pensam em inovação, elas tendem a achar que é algo mais solto, com mais liberdade, com ousadia, disrupção. Então, muitas vezes, parece até um pouco contraproducente pensar numa certificação ISO, né, que é algo mais metódico, dentro do universo de inovação. Como é que vocês encararam isso, né? Em algum momento vocês sentiram que, opa, a gente precisa tomar cuidado com isso aqui, porque senão a gente pode engessar, burocratizar a inovação, fazendo com que ela perca essa fluidez que é tão importante dentro do processo criativo para que a gente gere resultados cada vez melhores? Acho que não, a ideia e muito do que a gente viveu no processo da ISO foi isso, de maneira alguma engessa e burocratiza o processo, acho que nos dá a ferramenta de tornar as ideias ainda mais fluidas, e organizadas, de como que a gente estimula cada vez mais os times a trabalharem com inovação, a cultura da inovação no dia a dia, não estamos falando só de inovações disruptivas, né? O quanto a gente também pode trabalhar, sejam inovações de processos para facilitar o nosso dia a dia, para tornar ele mais produtivo, seja falando de inovação de produto, enfim, a ISO nos ajudou também muito nessa questão dos direcionais para os times, de como a gente fomenta e alavanca ainda mais essa cultura de inovação com ferramentas próprias para isso. E acho que até complementando, né? A gente estava até conversando ontem em time, e acho que tem que desmistificar um pouco de que criatividade, inovação e processo não andam juntos, né? Acho que essa questão de que se inova no caos não existe, né? Se é que algum dia existiu, mas ela não é sustentável, né? A gente precisa realmente ter uma gestão e governança, e isso não diminui de maneira alguma, né, o nosso potencial criativo, o nosso potencial de inovar, mas de fato a gente organiza para que essas inovações, ou seja, essas ideias, elas de fato aconteçam e até facilitem sair do papel, né? O nosso VP sempre fala que quem tem ideia demais, mas não coloca em prática, na verdade é um ideudo. Mas acho que ajuda justamente a gente ter as ideias, organizar esses processos e colocar em prática, né? Então, acho que esse é o ponto principal. Com certeza. Até a própria definição de inovação para ISO traz que precisa ter a característica de novidade e valor, porque se uma ideia não tem manifestação de valor, ela é considerada uma invenção e não uma inovação. Então, muita ideia, muita criatividade sem resultado, a gente realmente fica no que eu chamo de voo de galinha, que é aquela coisa que parece que vai, mas não tem energia suficiente para decolar. Então, é sempre importante que a gente tenha, assim, muitas ideias que deixem a criatividade florescer, mas que a gente tenha planos para executá-la. Senão, a gente vira aí um monte de inventor em vez de inovador, né? Bom, Dani, eu queria ouvir aí um pouco de você. Como é que foi a experiência em relação à integração dos processos? Porque vocês, sendo já uma empresa super inovadora, já tinham muitas iniciativas nessa área. Qual foi o papel dessa metodologia da ISO nessa integração, né? Para que vocês pudessem organizar tudo, para que todos os projetos de inovação caminhassem no mesmo sentido e, obviamente, vocês tivessem aí resultados sendo acelerados. Oi, pessoal, prazer estar aqui com vocês. Vou me audiodescrever também. Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, na altura dos ombros. Estou usando uma blusa preta. E eu acho que essa metodologia que a ISO propõe, ela auxilia, então ela orienta a governança da empresa na construção dos processos. Então, como a Sandra disse, nós já tínhamos processos aqui onde nós estávamos trabalhando com inovação e nós fizemos ajustes, adequações para que esse processo ficasse mais padronizado, mais estruturado e assim muito mais claro e de fácil utilização pelas equipes que trabalham dentro do P&D. Então, ela só veio facilitar aquilo que a gente já trabalhava ali no dia a dia
e isso alavanca muito a cultura de inovação. A partir do momento onde você tem os processos bem disseminados, bem transmitidos, democratizados dentro da tua equipe, dentro da tua área, as pessoas passam a viver aquilo, passam a respirar a cultura de inovação no dia a dia. Passa a ser fácil de trabalhar com aquele processo. Então, dentro do P&D aqui do grupo, nós passamos a ter processos onde nós tínhamos toda uma estruturação bem conhecida, bem divulgada, onde as pessoas conseguem agora achar todas as informações e toda vez que elas forem trabalhar com o processo de inovação, elas já sabem aonde buscar, quem buscar e de que forma trabalhar com isso. Então, acho que essa metodologia nos auxiliou muito nesta desmistificação do que é inovação para todo mundo. E para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então, ter realmente um objetivo definido faz toda a diferença para que a gente consiga chegar nele cada vez mais rápido. E uma das coisas que a ISO prega bastante também é em relação à cultura de inovação. Então, Valentina, eu queria saber de você, como é que você acha que essa metodologia vai ajudar vocês na geração de novas ideias? A gente sabe que a ideia, ela é só a primeira etapa do processo de inovação, mas obviamente ela é muito importante, porque se a gente não tem uma boa quantidade de ideias, a gente sempre trabalha com a ideia de funil, né? Então eu tenho que ter uma grande quantidade de entrada para ter uma quantidade razoável ali na saída dessas ideias se tornando inovações. De que forma isso ajuda vocês aí de agora para frente na captação, na busca e a geração de novas ideias? Perfeito, Marília. Então, até vou repetir um pouco do que a Dani trouxe aqui, mas a ISO ajudou muito a gente nessa facilidade da gente gerir melhor as nossas informações. A gente fala muito aqui no Grupo Boticário de gestão do conhecimento, e através da ISO a gente conseguiu potencializar isso, né? Porque hoje a gente tem um acompanhamento do funil de inovação, desde a ideia até a implementação das soluções. E a gente consegue ver onde que está cada ideia, o que já virou oportunidade, o que já virou um projeto, o que é se transformou ali numa solução. Então, eu entendo que, além de facilitar essa gestão de informações, facilita também a questão do aprendizado contínuo, né? Então, as pessoas sabem onde estão as coisas, elas conseguem bater o olho ali, ver o que está acontecendo, e também faz com que a empresa, né, a gente como grupo, faça uma avaliação periódica de como nós estamos com relação à inovação. Então, a gente tem clareza dos dados, a gente tem clareza do que está acontecendo, de ideias implementadas, de projetos que começaram, projetos que terminaram, e isso facilita também com que a gente saiba onde a gente precisa atuar, o que a gente deve promover, o que a gente deve incentivar. Então, de maneira geral, né, cria esse ambiente propício, né, para a geração de novas ideias, e no nosso caso aqui, como Grupo Boticário, também ajuda nessa questão de potencialização da cultura de inovação. É uma primeira etapa, mas fundamental, né? Precisa estar muito bem estruturada para que ela gere resultados. E um aspecto bastante utilizado também dentro dessa metodologia é em relação à gestão de conhecimento, propriedade intelectual. Então, Dani, eu queria que você contasse para a gente de que forma isso vai ajudar vocês dentro do P&D a gerar novos registros de patentes, desenvolver realmente inovações ali dentro dos produtos, algo que possa privilegiar aí toda essa questão da gestão da propriedade intelectual. Legal. Eu acho que com essa desmistificação da inovação, com a facilidade das pessoas participarem do processo e entenderem o processo, a parte da propriedade intelectual também veio a ficar mais simples. Então, um processo mais robusto, de fácil acesso e de fácil entendimento, faz com que outros pesquisadores, outros responsáveis por iniciativas, também se sintam atraídos para contribuir com a propriedade intelectual. Porque é um processo que agora, para ele, está mais próximo, está mais simples, ele sabe como buscar soluções para trazer a propriedade intelectual, para depositar novas patentes. Então, junto com toda essa construção, né, da cultura de inovação, também a cultura do depósito da patente, da propriedade intelectual,
vem junto. O pessoal acaba se sentindo mais estimulado, até porque é um processo, às vezes, no sentido de passar por jurídico, passar por uma análise, a pessoa se sente um pouco, né, pensando assim, do tipo, talvez seja difícil fazer essa construção. Mas não, aqui nós vamos incentivar, nós vamos facilitar os processos, deixar os processos fluidos, para que as pessoas tragam mais ideias também, para que a gente possa ter mais volumes de patentes aí para o grupo. E assim vão impulsionando aí toda essa gestão de propriedade intelectual, muito bacana. Um aspecto que é bastante utilizado também, né? Vocês trouxeram bastante essa questão da cultura para a inovação, né? Sendo essa uma base muito importante. E aí eu queria ouvir um pouco de você, Clarice, qual é o papel da liderança dentro desse contexto? Porque quem está ali à frente, né, na direção da companhia, precisa trazer um pouco desse olhar da relevância da inovação para todos os níveis hierárquicos, para que todo mundo esteja comprometido. Afinal de contas, a gente sempre destaca que inovação não é só uma obrigação do P&D, da alta gestão, da área de inovação. Ela precisa acontecer na empresa como um todo. Mas, obviamente, a liderança tem um papel crucial nesse sentido, né? Exato, e eu acho que isso acontece bastante no grupo como um todo. Eu acho que isso cascateia desde os nossos, do nosso presidente do conselho, né, fundador da empresa, até o vice-presidente, assim como o nosso CEO, todos os vice-presidentes, e isso se cascateia para todas as áreas, né? Até pelo que eu falei no início, justamente pelo ponto da inovação não ser centralizada, ou seja, ela permeia e ela existe em todas as áreas, né, muito fomentada pela liderança para que isso aconteça realmente de uma forma muito capilarizada, né? E acho que dentro de P&D, isso é bastante pronunciado, né? O nosso diretor executivo é um grande incentivador da inovação, né? Acho que um grande entusiasta para que de fato isso aconteça, né? Não é à toa que acho que a gente tem uma área de inovação estratégica de produto, né, a qual eu lidero dentro de P&D, justamente olhando para isso, que é uma área responsável por olhar toda a parte de pesquisa, olhando o futuro, né, que até é o ponto que a gente buscou muito na certificação da ISO, olhando processos aí de médio e longo prazo, né, onde a gente chama de inovações mais disruptivas, transformacionais, enfim, toda a parte de inovação aberta, que olha muito para a inovação, que também está dentro dessa área, acho que todo o papel que a gente traz de propriedade intelectual, então, tudo isso é muito fomentado para que, de fato, esteja, acho que, vindo da liderança e permeia todos os colaboradores. Bom, eu quero agradecer aqui a participação de vocês. Tivemos um bate-papo delicioso, né? Essa troca super rica dessa experiência de vocês. Então, com certeza, você que acompanhou aqui o nosso bate-papo aprendeu muito hoje com o Grupo Boticário. Para a gente encerrar, Clarice, eu queria que você deixasse aqui para a gente, né, para onde vocês estão indo, né? Quais são as expectativas da empresa aí no curto, médio, longo prazo, principalmente agora, nesse período pós-adoção, né, dessa metodologia de governança internacional que é a ISO, né? Antecipa aí um pouco para a gente para onde vocês vão a partir desse novo olhar de governança para a inovação. Eu acho que para o grupo como um todo, falando de inovação, acho que o céu é o limite, né? Acho que a gente, se é que tem limite, né? Porque de fato eu acho Costumo dizer que o que céu não é o limite, é o alto. é, é. Então eu acho que a gente cada vez olha para a inovação e vai tender a olhar de uma maneira muito mais ousada. Acho que isso se traduz muito a partir dos investimentos que estão sendo colocados para a inovação, e eu acho que esse é o maior indicador, né? Porque a partir do momento que a gente entende que tem investimento, a empresa acredita que aquilo é importante, e isso se traduz no maior número de pipeline de projetos de pesquisa, de entregas relevantes que a gente está trazendo de inovação, então, grandes cases de inovação, em breve vocês vão ver alguns aí no mercado aí de inovações bastante disruptivas que a gente está liderando e vai implementar já já, então, o futuro, eu acredito que é a gente fomentar cada vez mais a inovação, trazer justamente toda a parte do que a gente conseguiu com a ISO, dessa gestão e dessa governança, para que a gente consiga fazer isso
com processos, né, acho que de uma forma organizada, mostrando através de indicadores esses resultados, né, e que obviamente isso se traduza cada vez mais em resultados para o grupo. E aí, quando eu falo em resultados, não somente resultados financeiros, que a gente sabe que sim, é um indicador importante, mas quando a gente olha inovação, a gente olha muito por um pilar 360, que é muito resultados em termos de reputação, ganho de imagem e marca, ganhos em ESG, ganho de propriedade intelectual, que são todos os nossos indicadores que são importantes e que se traduz aí o quanto que essa inovação está alavancando. É isso mesmo. Bom, nós vamos ficar aqui na torcida por resultados cada vez melhores. Não tenho a menor dúvida de que vocês vão ainda mais longe e desejamos aí muito, muito, muito sucesso para vocês. A gente vai encerrando aqui o nosso InovaCast. Hoje nós conversamos sobre gestão da inovação com o Grupo Boticário, que compartilhou com a gente toda a sua experiência na implementação da ISO de inovação. Se você quiser saber mais sobre a Palas ou sobre esse assunto, a gente sugere que você siga a empresa nas redes sociais, @palas, e visite também o site www.isodeInovacão, sem o tio, sem cedilha, .com.br, www.isodeInovacão.com.br. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!